Olá, sejam todos bem-vindos ao Band Entrevista. Em 2020, o Distrito Federal registrou a menor taxa de homicídios nos últimos 41 anos. Também no ano passado foi constatada uma redução de 8,6% nos chamados crimes violentos letais intencionais, indicador que exibe a menor taxa em mais de 2 décadas. A pandemia e o isolamento social devem ter contribuído para essa redução. A Secretaria de Segurança Pública do DF também atribui a diminuição dos índices ao trabalho conjunto das forças de segurança e a programas como o DF Mais Seguro. Em 2020, houve redução também no número de feminicídio. Um crime difícil de ser combatido, já que é realizado, em sua maioria, dentro da casa da mulher e fruto de um machismo existente na nossa sociedade. Em compensação, os crimes virtuais de estelionato aumentaram. Diante dessa nova realidade, será que a atuação das polícias mudou com a pandemia? Os canais de atendimento à população também teve que se modificar? Sobre a segurança da capital do país, a gente conversa agora com o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Secretário, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Band Entrevista. Obrigado mais uma vez pelo convite. Segunda vez, né, que o senhor está aqui conosco. Lá no começo do governo, né, Ibanez, o senhor também esteve aqui conosco. Exatamente. Não imaginaríamos que fôssemos passar por essa turbulência, Nem né? um pesadelo. Pois é. Muito difícil, um momento, né, vivemos aí mais de um ano nessa dificuldade, pandemia, isso tem um impacto direto na segurança pública, tudo que impacta diretamente a população nos impacta também, nosso trabalho tem que ser readequado, readaptado, e não tem sido fácil esse último ano. Pois é, e quando a gente pensou, né, que ia dar uma trégua, que a gente ia aos poucos voltar ao novo normal, infelizmente a gente está vivendo aí o que eu ouvi de uma entrevistada, um infectologista, o segundo tsunami, né? Segundo tsunami, volto a dizer, impacta diretamente na segurança pública, estamos aí responsáveis por uma série de atividades no Distrito Federal, que são atividades, enfim, jamais vistas por esses profissionais de segurança, né? A gente não imaginava ter que passar por isso, ter que fazer, trabalhar com esse tipo de atividade, lockdown, né? Toque de recolher, uma série de assuntos novos que a gente não esperava, não gostaria que tivesse acontecendo. E é isso, a segurança tem se adaptado e tem feito, tem procurado ajudar muito a saúde nesse momento de guerra que nós estamos vivendo. Sim, certamente. O senhor diria que é um trabalho mais de convencimento, mais de esclarecimento à população do que necessariamente de aplicar multas, do que aplicar sanções? Eu tenho certeza disso por causa do nosso dia a dia. O cidadão, na grande maioria das vezes, entende, vê o problema, as pessoas estão muito imbuídas de ajudar e de sair dessa crise. É um sofrimento muito grande, é praticamente impossível uma pessoa hoje que não perdeu um ente querido, que não perdeu uma pessoa para essa doença, uma doença gravíssima. Para você ter uma ideia, eu fiquei 6 dias na UTI com essa doença, eu fui acometido dessa doença e perceba, totalmente fora do grupo de risco que eles chamam assim. Né? Então não é brincadeira, a gente precisa se cuidar, precisa se distanciar, precisa ter os cuidados básicos e assim, o que nos chama muita atenção recentemente são festas gigantescas sendo realizadas em residências, em chácaras, em locais com um problema gravíssimo desse em andamento. Entendeu? As pessoas, os jovens, enfim, todos precisam se conscientizar disso. A consequência de uma festa realizada num sábado, agora com 300 pessoas, está nos hospitais daqui 15 dias. Com certeza. Não adianta dizer que não, mas meu grupo não interessa, você vai passar para o seu avô, para sua avó, para o seu pai, para sua mãe, isso vai estourar num hospital. E é gravíssimo uma pessoa de mais idade com essa doença quando ela realmente ataca. Entendeu? Então, assim, as pessoas precisam se conscientizar, que não é brincadeira, é o que a gente tem feito. Eu tenho, assim, vários amigos comerciantes, enfim, empresários que realmente estão passando dificuldade em razão do momento. Né? Agora, o que fazer? Quem tiver a medida certa e quem tiver a receita do bolo, me traga, que eu vou levar ao governador e nós vamos adotar no Distrito Federal agora. Nós estamos tentando acertar e o nosso problema hoje são os hospitais. É o atendimento a essas pessoas. Leito, oxigênio, e não é se Brasília está ruim, imagine o resto do país. Com certeza. Entendeu? Agora, com responsabilidade, a gente tem feito um trabalho, tem ajudado muito a saúde e as demais áreas do governo, e assim, juntos, a gente vai sair dessa crise. É tão difícil, assim, porque a gente da imprensa, volta e meia, a gente é muito atacado por mostrar essa realidade
talvez um processo de autodefesa das pessoas, de não quererem enxergar, mas assim, tantas coisas aí na fala do senhor. Primeiro, nós estamos com 4 novas variantes aqui que a Secretaria de Saúde admite. E essas novas variantes, o senhor mesmo deu o seu exemplo aí, super novo, saudável. Essas novas variantes, elas estão atacando pessoas cada vez mais jovens. Então, não existe mais isso do grupo de risco, né? Primeiro que tem essa falta de empatia, seja com meu pai, com meu avô ou com outras pessoas, né? Porque, como o senhor falou, se um jovem vai para uma festa, esse jovem não vai ficar isolado, ele tem contato com outras pessoas. Então, primeiro a empatia com uma outra pessoa, um outro ser humano. Então, se ele não tem essa empatia com outro ser humano, ele vai ter que ter o cuidado com a própria saúde dele, porque a gente está falando de variantes que estão no Distrito Federal e que estão atacando pessoas mais jovens. O secretário de Saúde mesmo disse que 25% das pessoas internadas são pessoas jovens. Então, mudou totalmente a forma de pensar da pandemia, né? Mudou a forma de pensar, eu não sei se a doença, eu não entendo disso, não é a minha área, mas acho que ela mudou também o público-alvo dela, ela está atingindo geral agora, né? No começo, realmente, as pessoas mais jovens, as crianças, passavam despercebido disso, agora nós temos exatamente isso. Anteontem nós participamos de uma entrevista junto com o secretário de Saúde e ele falou exatamente isso, que 25% dos leitos de UTIs hoje estão ocupados por jovens. Então, assim, não tem mais esse negócio. Agora tem que dar uma parada, as pessoas precisam largar de ser egoístas e entender um pouco a realidade do país, da cidade e dos outros. Tá certo? Porque acho que não tem peso maior para alguém levar do que transmitir uma doença dessa para alguém e alguém falecer em razão dessa doença, por uma questão de egoísmo. Não se a gente pegou... Porque o vírus está aí. Como eu disse, eu peguei. Entendeu? Eu peguei. Sei aonde eu peguei dentro de casa. Né? Eu tenho filhas pequenas, uma delas se contaminou provavelmente na escola ou no médico, trouxe, minha família inteira pegou. Todo mundo se saiu bem, mas eu tive esse problema. Então, assim, é simples? Não é simples. Não. Entendeu? A gente precisa trabalhar. Às vezes, me entristece receber o relatório matinal das operações à noite, é saber que teve pessoa que teve que ser autuada, pessoa que teve que ser levada à delegacia por querer descumprir normas que são em benefício de todos. Né? Então, quando eu disse essa questão da imprensa ser atacada, porque volta e meia a gente mostra mesmo o próprio trabalho da polícia, porque assim, existem pessoas que a gente compreende perfeitamente, pessoas cujo ganha-pão está ali no comércio, enfim, e que querem fazer alguma coisa. Mas aí também cabe a políticas públicas do governo e não deixar essas pessoas desamparadas. Mas o que a gente está falando aqui é que o mais importante é a vida, né? Nós não queremos e não tem felicidade nenhuma, nem alegria em fechar a cidade, em dizer que isso e aquilo não vai funcionar. É péssimo para a população, é horroroso para a economia. O Estado deixa de arrecadar, o comerciante deixa de ter a renda dele, a gente fecha, a gente para o país. Ninguém está fazendo isso. Se as pessoas acham, às vezes, covardia, vamos fazer manifestação na porta do governador, vamos fazer isso, é covardia. Isso é olhar só de um lado da questão, entendeu? Se olhar o outro lado, vamos ver que a situação é extremamente difícil que a gente está vivendo e ninguém se agrada, ninguém quer fechar nada. Nossa ideia é deixar o mais aberto possível e o mais rápido possível, mas nós vamos fazer isso, pelo menos pelo que eu tenho entendido das reuniões de secretariado com o governador, de acordo com a orientação da saúde. Sim. A nossa prioridade hoje é a saúde das pessoas do Distrito Federal. Com base nisso, nós vamos trabalhando o resto. Não é à toa que, por exemplo, a segurança pública se adequou a esse momento. A orientação que eu tive foi essa: Anderson, adeque o seu pessoal, adeque para a gente ajudar a sair de uma crise que não é do DF, é uma crise mundial. Então, é o que a gente tem feito. É isso. Secretário, no começo do programa nós falávamos sobre a redução de várias taxas de criminalidade aqui no Distrito Federal, como, por exemplo, em 2020 o DF registrou a menor taxa de homicídios nos últimos 41 anos, o que é algo espetacular. A que o senhor atribui essa redução dessas taxas? Uma redução extremamente expressiva, desde que se mede taxa de homicídio no Distrito Federal, desde que nós temos dados confiáveis na Secretaria de Segurança, foi o menor dado de todos os tempos. Como eu disse, a gente vive hoje um paradoxo extremamente interessante, extremamente eficaz, do meu ponto de vista, um aumento da população, uma diminuição no efetivo das polícias, que diminuiu muito em razão das reformas e tudo mais, e o resultado disso era para ser muito mais crimes, e a gente tem muito menos crimes. Então, assim, isso é um trabalho de eficiência, de eficácia. Eu acho que a gente conseguiu trazer uma real integração para as forças de segurança do Distrito Federal. A gente conseguiu colocar todo mundo no mesmo rumo, trabalhando com os mesmos objetivos.
a gente conseguiu implementar e fortalecer o trabalho de inteligência, né? O uso da tecnologia e toda essa mistura de ações e de coisas, e as pessoas, as instituições pensando juntas o que fazer e discutindo os problemas juntos, isso tem tido esse resultado. É por isso que a gente sempre fala, desde o início, desde antes, eu sou da Polícia Federal, né? Eu sou da carreira de segurança pública, então eu sempre disse que enquanto um estiver puxando a corda para um lado, dentro da segurança pública, e o outro para o outro, a gente não teria um mesmo objetivo. Aqui no DF a gente conseguiu trazer todo mundo para dentro do mesmo trilho, tivemos o apoio do governador no início, ele entendeu o nosso projeto para a segurança pública do Distrito Federal, deu todo o apoio, e assim eu tenho tido esse respaldo das forças de segurança, né? A Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, o DETRAN, enfim, todos nós juntos remando numa mesma direção. Isso aí tem trazido bons números, realmente tem trazido uma sensação de segurança melhor para a população. A gente sabe da dificuldade, a gente vive num país violento, a gente vive uma sensação de insegurança geral no país, mas aqui no DF a gente tem procurado trazer isso para níveis aceitáveis, para que a população que vive aqui tenha dias melhores e mais tranquilos. Longe de mim tirar o mérito, pelo contrário, reconheço e até parabenizo, mas o senhor acredita que a pandemia e o isolamento social, ou seja, menor número de pessoas circulando também nas ruas, contribuiu para essa diminuição? Eu acho que talvez num primeiro momento, quando se fechou tudo, né? Claro que o cara que rouba ônibus não tem o ônibus, ele dá um tempo de roubar, mas ele não para. Né? Eu não vejo assim que a criminalidade do Distrito Federal parou, muito pelo contrário. Esse período durou um tempo no ano passado, mas logo as coisas foram abrindo novamente e a gente conseguiu segurar os índices criminais em níveis extremamente aceitáveis. A pandemia pode ter alguma flexibilidade nisso, pode ter ajudado nisso? Acredito que sim, mas é aquilo que eu te disse, né? O crime, a grande maioria dos crimes, ele se resume em um negócio, dinheiro. Né? O objetivo de um assalto, de um furto, muitas vezes até de um homicídio, é por uma boca de fumo, é por um espaço do tráfico. Então, assim, o objetivo final muitas vezes é o crime, é o dinheiro. E aí ele não para, quer dizer, se ele não rouba o ônibus, ele dá um jeito de roubar o vizinho, ele dá um jeito de mudar, tanto que o crime ele vai mudando. Brasília, no passado distante, viveu uma onda muito grande de sequestro relâmpago. Lembro. Quem é daqui se lembra disso e tudo. Quando se reprimiu isso, eles vão mudando, eles encaixam em outras coisas e vão. O crime não para. Infelizmente, a gente sabe que, por mais que se trabalhe o crime, nós não vamos acabar com o crime. Sim. Faz parte da natureza humana, desde que o mundo é mundo, isso existe. Então, na verdade, eu acho que tudo isso, a pandemia tem algum efeito? Talvez tenha, mas eu não vejo a criminalidade parando em razão da pandemia. Então, por isso também a polícia não parou, a gente continua aprendendo, a gente continua trabalhando forte. É uma média aí de 2, 3 operações por semana da Polícia Civil contra grupos organizados, contra quadrilhas de roubo e tudo. Polícia Militar atuando fortemente nas ruas também e policiando de uma forma orientada, de uma forma direcionada, nas manchas criminais. Tudo isso tem trazido esses bons números. Era isso que eu ia perguntar. Quer dizer, há todo um trabalho por trás de identificação aonde as cidades ou os locais mais perigosos e aí uma atuação mais efetiva nesses locais? Exatamente. Isso entra, inclusive, no nosso programa para os próximos 2 anos, para esses 2 anos finais do primeiro mandato aí do governador Ibanez, que a gente trouxe, está trazendo um programa que é o DF Mais Seguro. Né? Dentro desse programa nós temos uma série de projetos e um deles é exatamente esse, é você olhar para Planaltina, por exemplo, e ver qual é o problema de Planaltina. Muitas vezes o problema de Planaltina não é o da Ceilândia, não é o de Braslândia, é um problema específico ali. Então nós temos que dar aquele remédio, aquela dose certa para Planaltina. O que está faltando? Onde é que a Polícia Civil está falhando aqui em Planaltina, se é que está falhando? Onde é que a PM está falhando aqui em Planaltina? E aí é trabalhar especificamente. Brasília permite isso, apesar de ser estamos aí com a terceira população do país, mais de 3 milhões de habitantes, mas a gente ainda tem uma geografia que nos permita trabalhar dessa forma. Então, um dos nossos programas é exatamente esse, né? É observar as cidades, eu chamo de cidade da segurança pública, porque a gente vai para as cidades, eu vou para as cidades, passar alguns dias, conversar com o Ministério Público, com o Judiciário, com os conselhos de segurança, com os comerciantes, com a população, com a igreja, saber o que acontece aqui. Isso é fundamental, ouvir a população. Qual é o problema aqui da sua cidade? Não, meu problema aqui é esse, junto com o comandante da PM e o local, junto com o delegado, chefe da delegacia, junto com o Dr. Robson, que é o diretor da Polícia Civil, ali ouvindo a população e consertando os nossos rumos.
né? A gente que trabalha com números baixos em relação ao Brasil, eu sempre digo isso, né? Se a gente não vai no detalhe do detalhe, a gente não consegue melhorar. Verdade. Então, Ouvir a população é fundamental, né? Exatamente. Aqui não tem outro caminho, né? Não tem. Outra coisa, como é que está a questão do crime organizado, né? A gente viu algumas tentativas de infiltração aqui desses crimes organizados, dessas facções, na verdade, né? As facções que se fizeram no Rio de Janeiro, em São Paulo, a gente volta e meia vê algumas tentativas. Como é que está a segurança pública voltada para essa questão? É uma preocupação permanente que nós temos. Fazemos acompanhamento desses grupos aqui no Distrito Federal. Toda vez que vem, que eles começam a se instalar por aqui, a Polícia Civil atua com operações para poder desmantelar isso, não deixar se instalar aqui. A inteligência da Polícia Militar também tem identificado muita coisa, feito belíssimas prisões aqui no Distrito Federal, para que a gente não deixe esse pessoal se instalar aqui. Isso é um desafio, não é fácil. Eles têm organização, eles têm estrutura, mas aqui no DF a gente não tem deixado eles atuarem e eles chegarem por aqui. Toda vez que chega, a gente monitora e prende. E sigilo. Sigilo. Tá certo. Secretário, uma coisa que eu queria abordar com você, já que estamos aí no mês da mulher, é essa redução no número de feminicídios. O que não deixa de ser intrigante no sentido de que estamos vivendo uma pandemia, né? Em 2020, os dados são de 2020, e tinha tudo para aumentar a violência. E em alguns casos aumentou no Brasil, estou falando em termos de Brasil. A violência contra a mulher, por quê? Porque esse casal está mais dentro de casa, a gente sabe que o convívio familiar não é uma coisa tão fácil. Então, você tinha ali o casal, muitas vezes, ambos desempregados, o consumo de álcool aumentou, e a gente sabe que isso reflete muitas vezes na mulher. Com relação a essa redução de feminicídio aqui na capital do país, qual a razão que o senhor acredita que isso aconteceu? Eu acho que nós entramos muito pesado no nosso governo com essa campanha de dar um basta no crime contra a mulher aqui no Distrito Federal. Secretaria de Segurança, Secretaria da Mulher, Secretaria de Justiça. Nós viemos com esse viés de realmente dar um basta nisso. No ano de 2019, ainda tivemos aí uma série de crimes bárbaros. Eu sempre digo que esse crime de feminicídio, ele é, assim, talvez um dos piores crimes que possa haver, né, no âmbito da sociedade, da humanidade. Você mata uma mulher, você deixa vários órfãos, você arrebenta um monte de gente. Família, né? Você Destrói arrebenta a família, né? um monte de gente que está junto ali, a avó, a tia, que depois tem que arcar com essas pessoas enfim. E é covarde, né? É covarde, muitas vezes o autor se mata e quando não se mata está preso. Quer dizer, aquela criança que está ali, muitas vezes viu a mãe morrer. Um trauma pro resto da vida. Trauma pro resto da vida. O pai, ou seja lá quem for, encana, preso por um longo período, né? E elas? Quem fica com essa responsabilidade dessas crianças? Então, assim, o feminicídio, ele é um crime gravíssimo para a sociedade, ele é um crime que tem consequências terríveis. E nós entramos muito sério e muito de sola nisso desde o início. Com aquela campanha, nós lançamos de cara uma campanha que era o Meta Colher. Sim. Acabar com essa conversa fiada de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Eu não gosto nem de falar isso, porque isso está na cabeça de todo mundo no Brasil. Isso está totalmente errado. Em 100% dos crimes, alguém tinha conhecimento das violências anteriores. Feminicídio, sempre digo isso, não é um crime que nasce pronto. Sim. O cara não chega em casa louco e mata a mulher, ele vem amadurecendo esse crime. E alguém sabia. É o vizinho, é o irmão, é o pai. Alguém sabia e não se mete, não traz a informação. A pessoa que está sendo agredida muitas vezes está tão fragilizada, né, que não consegue sair daquilo ali. Tem uma série de relações psicológicas e amorosas e sentimentais com aquela pessoa, com as crianças, dependência econômica muitas vezes. Ela não consegue reagir e quem poderia ajudar não ajuda. Então, nós lançamos essa campanha, nós fomos muito duros em cima das pessoas que cometem esses crimes. Eu acho que o Judiciário tem ajudado com condenações significativas e precisa ter isso. O Judiciário tem que nos ajudar, não só no feminicídio, mas em todos os crimes. Sim. Tá certo? O papel do Judiciário na questão da segurança pública é fundamental e precisa estar muito junto da segurança pública para que a gente tenha esse respaldo deles. Né? Não adianta prender, fazer um bom inquérito e tal, se chegar lá a coisa não acontece, né? Isso vai gerando uma sensação de impunidade muito grande, a gente precisa disso, e no feminicídio a gente tem tido essa resposta. Então, eu acho que no DF, acho que a gente teve uma redução de quase 50% em 2020, como você bem disse,
A pandemia, no início, nos trouxe uma preocupação, mas nós continuamos com as campanhas e realmente os números têm sido muito generosos no sentido de diminuição muito grande no DF, principalmente do feminicídio. É interessante o senhor abordar isso porque, na verdade, penso eu que a segurança pública ela precisa trabalhar em parceria com várias outras secretarias ou vários outros fatores, né? Por exemplo, no combate à violência como um todo, você tem que levar para que o traficante, por exemplo, vou fazer uma coisa mais ampla, para que o traficante não leve um jovem ou uma criança para esse meio, você precisa levar arte, você precisa levar cultura, você precisa levar educação para esses jovens, né? O governo precisa estar na periferia com políticas públicas eficientes e eficazes, né? Então, é óbvio que o combate, ele é extremamente eficaz, né? O papel da polícia, ele é extremamente eficaz. Mas, para que a gente possa olhar com um olhar mais amplo e para um futuro melhor, é preciso que todas essas forças estejam trabalhando em parceria. Não sei se o senhor concorda com o que eu estou te dizendo. Plenamente, isso é uma ação de Estado. Antigamente, a gente dizia que a segurança pública era o fim da linha. A gente é o fim da linha. Quando tudo dá errado, sobra para a gente. Mas não é só isso. Nós também fazemos parte do problema. A gente também tem que estar junto. Eu enxergo isso de uma forma... Eu não atribuo culpa às outras pastas, a outros governos, negativo. A segurança pública ela tem que estar junto da construção de dias melhores. Agora, com certeza a responsabilidade não é só nossa. Muitas vezes recai, aconteceu porque a polícia não fez, aconteceu porque a polícia... Não é assim. Isso é uma balela e enquanto a gente ficar fomentando isso, a gente não ataca a causa do problema. Desigualdade social, nossa cidade aqui um crescimento violento, desordenado, sem coordenação ao longo de... Então, eu sou brasiliense, né? Então eu posso dizer isso, né? Eu moro aqui desde que eu nasci. Então, assim, a gente viu a cidade crescer, a gente viu a cidade amadurecer e viu que cresceu muitas vezes de uma forma muito desordenada. E depois a segurança pública... Né? E desigual. E depois a segurança pública tem que organizar tudo isso. Não cabe a nós, somente a nós. É igual você falou. Tem que ter uma série de outros aspectos. E isso influencia diretamente na nossa pasta. Não tenha dúvida que a segurança pública ela acaba no final da história toda tendo que cuidar, né? E o presídio ou o cemitério acolher essas pessoas que vão para o mundo do crime. É verdade. A gente está finalizando. O que a gente pode esperar no sentido de segurança pública para 2021? Eu acho que vamos continuar firme nos nossos propósitos, na integração das forças, no nosso programa do DF Mais Seguro. São ações direcionadas para as cidades, são ações... A gente está procurando para cada problema o remédio adequado. A gente vai olhar o Distrito Federal com a lupa em cima de cada região para poder levar aquela segurança pública que aquela pessoa precisa. Não são mais projetos gerais. A gente passou os 2 primeiros anos entendendo tudo que estava acontecendo e agora nós vamos, em cada local, trabalhar. Eu tenho conversado com a população, conversado com os outros secretários, ouvido todo mundo para a gente entender realmente o problema e atuar de uma forma mais específica agora. A gente pode esperar muito trabalho e, se Deus quiser, números cada vez melhores. Muitíssimo obrigada pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, eu que agradeço. E te espero na próxima vez aqui para a gente bater outro papo. Aqui, é só chamar. Obrigado. O Band Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana e até sábado que vem. Tchau, tchau.